Paulo, Boa tarde, é com muito prazer que a gente começa mais um Dribate. É muito bom saber que a gente tem essa horinha com vocês, de tarde, tranquilamente, para bater o nosso papo. Então, quero dar uma boa tarde para Ana. Tudo bom, Ana? Tudo bem, graças Nós estamos a Deus. em comemorações ainda, Estamos. igual Israel, 7 dias e 7 noites. Cláudia, e você? Tudo jóia Como é que também. tá hoje? Hoje eu tô melhorzinha, gripe, mas tá de boa, tá Tá que bem. nem eu ontem, né? Aquela repuxo na perna, dor nos rins, cólica e... Parece que tem um dia especial, né, pra isso, Tem. junta tudo, Tem, mas hoje eu tô melhor. estamos aí. Tomei 2 Buscopans ontem. A galera já fica logo sabendo. E aí melhorei. Tudo bom, Karine? Tudo bem. Como é e que você tá? vocês? Eu tô ótimo. Tirando Bom. os hormônios, que eles vão e voltam todo mês, mas que coisa, né? Mas aqui é um programa de mulher, a gente tem que celebrar A isso. gente devia ser mais sincera e falar assim, meu nome é hormônio. É. Porque, na verdade, somos nós mesmos. Não sei nem se eles existem. Eu É. vou botar um plástico no meu carro. Eu não acredito em hormônios. É minha culpa Eu mesmo. não sei se eu acredito em mim, né? Eles não acreditam muito. E aí, Dora, como é que você tá? Como é que foi de semana? Tudo bem? Beleza, tranquilo. Comi umas maravilhosas rúculas da sua Você horta, comeu, né? Eu ia brigadíssimo. trazer couve hoje para distribuir aqui, mas não colhi de manhãzinha. Pois é, a Karine e o Desmond falaram que tem que botar couve nesse aquário, É né? couve? É o talo da couve. Ah, É, porque eles disseram... Ih, agora Olha olha lá. só. Ih, rapaz, olha como é que Traz a eles estão. couve. Eles estão comendo o rabo um do outro. Tá vendo? Mas não é a doença. Eu já falei que aqui nesse pequeno espaço, eles não tem nada para fazer. Você reclama que você não tem nada para fazer? Ai, tô sozinha, não tem nada para fazer. Imagina os Olha- coitados aqui, olha olha só. aqueles peixes. Nada dali, pô, volta. Nada, volta. Eu nunca vi os dois tão assim. É uma coisa, né? Vamos orar por eles. Então, Eu sempre tive muita aflição de aquário por conta disso. é, né? É. De não ter nada para fazer. De não ter sobe e desce. Na minha casa, quando os meus filhos eram... Apesar de que Era peixe pequeno. não faz muita coisa, não joga Pois é. vôlei, não já faz né? nada, né? Não, Peixe mas realmente é extremamente Agora, eu não sei bem angustiante. o que eles estão fazendo, Eles estão dormindo. mas eles estão querendo fingir que são um só aí. Casaram. E aí? A gente vai voltar nesse assunto de ser um só daqui a pouco. Ah, né? é? Que bom. Eu Temos quero saber perguntinhas sobre isso. qual é a palavra que a Aninha tem para dar para a gente hoje. A minha palavra é no Salmo 126, Vamos lá, então. que ele fala exatamente como que eu estou esses dias. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, posso ir? Bora, pode. Ai, vai, é porque eu estou esperando. A aqui, igreja só está abrindo a Bíblia. ó. Foi como um sonho. E eu tenho vivido esses dias, esse sonho que Deus colocou para mim. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E nessa tarde eu quero agradecer muito pelo Senhor, porque eu estou vivendo esse sonho do Senhor ter mudado. Ele está mudando a nossa sorte o tempo todo, né? Mas eu quero Graças agradecer especialmente e pela cura da Ana Paula, da minha filha. A gente não falou aqui ainda, né? a gente não falou bastante. ainda, mas eu gostaria que você falasse o que aconteceu com a Ana Paula. Ana Paula é filha da Ana. E conta você que é melhor. Uhum. Pois é. Há mais ou menos um mês e pouco,
Eu fui ao médico com a minha filha, ela casou-se agora. E ela foi rotina de ginecologista e tal. Aí ela falou, ó, tem alguma coisa esquisita e tal, eu pedi um exame. Aí repetiu o exame e tal, e falou que tava investigando uma endometriose e falou para mim que ia investigar um câncer. E aí eu já falei, que câncer é? Ela não falou nada. E não falou para minha filha também não, só falou comigo. E aí uma semana, aquelas coisas, né, de ficar esperando e tal. Aí voltamos lá, e ela falou, realmente você vai precisar dar uma mexida nesse útero, mas eu não vou mexer com você porque eu estou muito assustada e deu uma alteração muito, muito grave no seu exame e tal. Isso ela viu pelo exame de sangue, essa alteração? Pelo exame de sangue. Que as enzimas do fígado dela estavam extremamente altas, assim, coisa que normal é 11, o dela estava 400, 300 tantos, 700, né? Quantos anos que ela tem mesmo? Tem 23. Recém-casada, né? Recém-casada. Formou agora, tá? Agora não, né? Já um ano e pouco, mas já tá trabalhando e tal. Cheio de sonhos, cheio de vida. Eu falei, aqui, ó, doutor, eu vou te falar uma coisa. Se fosse comigo, se fosse falar pra mim que eu é que tava com essas enzimas, eu até não achava ruim, não, porque eu sem maquiagem sou uma coisa, né? Sou mais pálida mesmo, mas ela, gente, não parecia. Ninguém diz. Aí a doutora ainda falou assim, mas o fígado, ele é totalmente silencioso. Então tem que correr. Aí correr para onde? Aquela confusão, e a gente traz de médico. E foram, assim, dias de muita angústia. Os médicos que a gente foi, 3 médicos falaram que não iam mexer com ela. E que era para ela ir para outro médico. Só que, assim, a gente não sabia. Marcar consulta era muito complicado, né? E a gente conseguiu os médicos bons, assim, os hepatologistas que eram indicados para a gente. Só tinha consulta para fevereiro, março. E assim, os médicos falavam assim, tem que correr, porque... E aí, ela andou passando mal, e não sei se é de pressão, da pressão dos exames, alguma coisa, né? E aí, nós conseguimos, né, através da Karina, da Négia, um doutor, e aí fomos lá e tal. Ela foi, eu estava trabalhando. Aí ele falou, o seu fígado realmente está complicadíssimo, mas eu vou pedir outros exames. Você não quer uma doença rara, né? Uma coisa muito rara e muito braba, né? Era. E aí ele falou, mas eu vou deixar, vou pedir mais outros exames. Pediu, né, os exames. Aí ele pediu os mesmos e mais alguns outros. E mais outros, ecografia, as coisas. E nesse tempo, assim, o médico que ele indicou, porque ele queria só aquele médico, foi para um congresso, e assim, nada, não estava sendo rápido, né? Não estava sendo... Mas nesse tempo todo que não estava sendo rápido, que não estava sendo... a gente ia falar assim, hoje vai fechar o diagnóstico, né? Não, hoje ele fala alguma coisa, não, hoje... E eu dormia naquela esperança, e eu queria que fechasse o diagnóstico, mas eu também... ficava receosa do que fosse esse diagnóstico. Porque esse mistério também faz a gente sofrer muito, né? Faz. O melhor é descobrir logo que seja é. para começar a tratar, né? É angustiante. E na hora que ele falou que ele poderia ir com as doenças raras, eu fiquei muito desanimada, porque, olha, é muito complicado essas doenças raras, né? Porque Doença rara no fígado é câncer, dos bravos mesmo, né? Pelo menos o que os meus médicos me disseram. Pois é. E assim, a minha família tem um caso seríssimo de câncer, minha avó, câncer no fígado. Então vai todo girando um cenário, né? E esses dias que eu vinha por aqui, que eu vinha falar com vocês no debate, eram momentos que eu estava muito aflita de alma, de coração. E para mim aqui no caminho, encontrando com vocês, tem sido, né? E um oásis. Mas só o que você passava para a gente era paz. Tanto é que a minha sobrinha mandou dar um beijo enorme em você.
Ai, que E agradeceu demais pela oração, que ela achou super, super do fundo do coração. Daquelas que a gente vê que vai direto lá, né, pro colo Ela é uma de Deus. gracinha, a Maria. Então ela Beijo manda pra um Maria. super, super beijo para você e te agradece de todo o coração. E aí, Maria, a gente tem para te falar que ela fez aquilo tudo e orou por todos debaixo dessa aflição, né? Isso É, só a tá. paz que excede a todo entendimento Só. é capaz de explicar, cobrir né? a gente. Só. E aí, quando foi essa semana, desde quarta-feira, a gente estava para ir no médico, aí chegava lá, não, o exame não ficou pronto, não. E teve que ir para ele. E aí, eu vou abrir um parênteses aqui. Um dia desse a gente estava conversando, e você falou, no meio da conversa, sobre as muralhas de Jericó, até ontem eu falei, né? Lá. As muralhas de Jericó. E você falou assim, Deus é poderoso para derrubar aquelas muralhas todas. Não precisava 7 dias. E não porque eles era, vão ele não ficar- fez o que ele quis, ele não abriu o Mar Vermelho, ele Pois não mandou é. as 10 pragas, ele não... E etc e tal, que a gente vai ficar aqui 3 dias e 3 noites. E aí, Por que ele não podia fazer assim? um Não, piscar de olho, não, teve que ficar rodeando lá 7 dias. ficaram 7 aqueles anos homens cantando. todos, né? Como você bem disse. Ela fez um quadro mental do que eu falei extraordinário. Ela falou assim, não, porque a Adriana disse que os caras eram saradíssimos. Não, eu falei assim, ó, Ó, a Adriana tava falando, eu nem tava usei imaginando. essa palavra sarado. Aí eu tava Eu só falei que imaginando. eles eram fortes, Forte. homens de batalha. Porque, inclusive, eu tive num museu, que eu já esqueci Gente. onde é que é. Não sei se é em Paris, sei lá onde é que é, esqueci. E só sei que tem lá as armaduras antigas, as espadas. Ah, é um luxo, eu adoro ver esses vídeos. Enormes, eu não sei. Eu falei, que braço é esse para segurar? Para levantar, né? Nem segurar, Primeiro já que aquele pensou? escudo, por isso que eu entendo porque que Davi recusou tudo. O Davi é um baixotinho. Não dá para segurar o escudo do tamanho de um cara. Uma espada, minha filha, que você precisa... Que eles deviam de ser sarados. Pelo menos de braço. Se tinham aquela barriguinha de chope, é um mistério, não se sabe. Mas eram sarados e armados até os dentes. Agora, o pior era a volúpia interna que eles Era. tinham, né? De A querer, garra. já que estavam com Deus de Israel do lado, matar, estraçalhar, rolar a cabeça, quer dizer. Foi isso. Pois é, aí você completou, assim, depois, lógico, eu fui eu vi esse cenário esperando você de completar. todos esses homens lindos, eu falei, nossa, meu Deus, onde que eu Lindos? tava? Acrescentou lindos! Gente, não, gente, olha aquele tanto de homem forte, controvérsia. cantando ainda. Controvérsia. Cantando ainda, né? Porque homem cantando é tudo de bonito. Aquele vozeirão, eu falei, nossa, eu vou... Sangue pra tudo quanto é lado. É, E mas isso suor. aí também fazia parte da A mesma mistura. coisa. Imagina uma mão grande Cantando, né? com os... Louvando a Não tem Senhor. nada Foi a ver. maravilhoso. Quer Não, dizer, foi para conter a carnalidade Com deles. certeza. Durante 7 dias veio, rapaz, não é nada com vocês. Pode amansar o facho e saber que quem faz sou eu. E eles ficaram 7 dias ali, amansando a carne, amaciando. pois é. E a hora que aí, nesse momento, eu voltei e falei assim, o Senhor falou comigo, é tempo de sossegar o coração e da carnalidade e de você sossegar tudo e entregar. Porque quem me conhece sabe que filho, filho pra pra você mim, é aquela coisa. eu sei, eles, acho que para toda mãe, não sei, mas Não, mas eu a tenho, gente sabe que tem mães eu e tenho, mães. sabe? E eu peguei e falei assim, então é esse tempo que Deus está... Porque eu estava muito agitada. Gente, olha, eu procurei todo mundo, procurei médico, conversava com um, conversava com o outro. Eu pedi para Deus para o negócio sair. E eu batia na porta de um, será que esse médico não vai poder atender? Para fechar esse diagnóstico, né? Para a gente ver o que a gente poderia. E o Senhor falando, ó, tá comigo. E o tá comigo, e na hora do tá comigo era o seguinte... Ora e louva, né? Aí eu falei, aí eu juntei, né, com o pessoal lá do... Se juntou com os saradões. Me juntei com os saradões e fiquei olhando pro poço e pedindo para brotar. Mas é engraçado que eu tô falando que é como quem sonha, porque a minha entrega foi assim, de uma forma que
eu deixei por conta de Deus, sabe? Aquele negócio de não falar assim, eu quero que ela cure, eu quero que ela cure, eu quero que... E eu saí daqui aquele dia que você falou isso, falando o seguinte, Deus, meu coração quer te dar razão em tudo. Em tudo. Aí eu peguei o carro, eu fui numa leveza, porque Graças a assim, Deus. em tudo do que Os acontecesse. verdadeiros milagres acontecem antes dos milagres. Né? É verdade. Amém. Tem milagre maior do que esse. E nesse momento, Deus dimensionou que era Ele na minha vida e os meus filhos também na minha vida, dentro de mim, sabe? Por isso que foi uma libertação, assim, Extraordinário. extraordinária. Bom, Extraordinária. Porque ele estava meio pertinho. sabe, gente? Estava meio Não precisa nem pertinho. falar quem estava onde, não. Mas para mim foi uma libertação muito grande, muito grande. E aí eu tranquilizei. Quando eu cheguei ao médico na sexta-feira com ela, e o doutor chegou, ele é um amor de pessoa, e falou, olha, Ana, você é muito nova, você foi acometida de um mal terrível no seu fígado. Eu, a princípio, não queria já te contar, né? Esperei mais esses outros exames. E os exames não tinham passado por mim, porque eu vivo mexendo no exame, eu vivo vendo os índices, aí vai pra internet, vê... Na verdade, ela fez essa confirmação 2 vezes, né? Foi. 2 vezes deu um resultado Deu, bravíssimo. deu. Aí, E foi quando ele pediu. de novo, ele pediu e pediu, ele fez uns 35 tipos de exame de sangue, mais a ecografia. E aí, assim, com o laboratório que ele quis, do jeito que ele quis, com o médico que ele queria que fizesse e tal. E ele ainda falou, ó, você pode fazer com outro, mas se eu tiver dúvida, eu vou pedir com esse de novo. Aí a gente esperou, o cara chegou do congresso, aquela coisa toda. Porque eu falei, não espera não, pega, vamos fazer e tal. Aí ela ligou pra ele e falou, ó, Ana Paula, eu quero com esse. Se eu tiver dúvida, a gente vai ter que fazer de novo. Aí ele falou, ó, porque você é muito nova, né? Meu coração fica pesaroso. E eu, assim, olhando pra ela. E ela me olhando, assim. Esse médico foi um pai também. Foi, né? ele é um paizão. Isso E ele é- lá no computador, olha, você tá vendo esse índice aqui? Isso aqui é muito grave. Isso aqui é muito grave. Isso aqui também é muito grave. E nisso ele pegou os exames que vieram. Então vamos ver como é que você tá. Aí ele mexeu no computador, mexeu no negócio. Mexeu. Mas eu não... Aí ele olhou de novo, se era o nome dela, que tava lá. Foi engraçado, porque Ana Paula Bessa, não é Ana Paula Bessa? É Ana Paula Bessa. Aí ele pegou e falou assim, mas olha só, você foi acometida de um mal terrível no seu fígado, mas só que agora eu não estou entendendo nada, porque você não tem mais nada. E eu não estou entendendo. E ele passava as folhas assim, e eu falando assim, nossa, mas eu estou entendendo tudo. Mas eu estou entendendo tudo. Não, doutor. Mas eu estou entendendo tudo. Ele falou assim, olha, eu estou muito assustado, assim, eu não estou sabendo o que está acontecendo. E eu não posso nem te falar o que você cometeu, porque você passou por um mau pedaço, teu fígado estava todo estraçalhado. E agora não tem mais nada. Nem um vestígio de nada. Nada. Tanto nada que ele falou, não vou nem arriscar falar o que era que você tinha, porque não Não tem mais nada. Olha. Não tem. Entendeu? Então, aí só descobriu que ela tem resistência à insulina, mas ela tem que fazer um acompanhamento pro resto da vida e tal. E aí ele falou, olha, eu estou muito aliviado, eu quero que você siga a tua vida, você é muito nova, você é muito jovem. Vai viver, né? Vai viver. Vai Em viver. abundância. Que bom. Né? Graças a Deus. Aí saiu eu e ela de lá, de nós a porta, de saída, aquele negócio, né? Aí nós fomos tomar um café e nós agradecemos a Deus pela... Minha filha, você sabe, né? O que aconteceu. E aí, que Deus deu, aí a gente brindou o fígado novo e foi muito maravilhoso. Graças a Deus. E assim,
Aí desde então eu tô assim, Como quem sonha. como quem sonha. Agradecida mesmo, Senhor, por isso. Mas muito agradecida. Porque eu sei que milagre existe um monte. E ele transforma corações, mas ele também, a pessoa pode nem ligar para esse milagre, outras pessoas, né? Mas eu, pedindo ao Senhor pelos meus filhos, agora cada um no seu quadrado. E você me permite ler mais uma parte aqui? E eu tenho 3 filhos. E eu pedindo por eles, pelo coração deles, porque o que a gente tem é Deus, e Deus é tudo, só Ele é tudo. E o Senhor falou comigo em Isaías 44. Mas escute agora, Jacó, meu servo. E nessa madrugada, Deus estava falando sério, pelo meu nome mesmo. Eu não sei falar para vocês, mas assim, ele conversa comigo assim, então... Uma intimidadezinha. Não, mas assim, é porque tem gente que acha que é esquisito e às vezes quem está escutando vai falar, né? Ai, Mas a gente não precisa explicar intimidade com o marido, não. é verdade. Entendeu? Amém. Pode ir. Meu servo Israel, a quem escolhi, e esse a quem escolhi ficou muito gritante. Desde a barriga da minha mãe, né? Assim diz o Senhor, aquele que o fez e que o formou no ventre e que o ajudará. Olha, eu estava num perrengue muito quando ele falou isso, ele ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca, derramarei o meu espírito sobre a sua prole. Amém. E a minha bênção sobre os seus descendentes. Eles brotarão como a relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá, pertence ao Senhor, que é um filho. O outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. E ainda outro escreverá em sua mão, do Senhor. E essa entrega foi a hora que sedimentou, assim, o lugar que o Senhor colocou os meus filhos dentro de mim e que Ele tomou o lugar do tudo também na minha vida. Então, eu estou muito agradecida. Louvo ao Senhor por isso. Agradecida pelas pessoas, muitas pessoas que oraram comigo, nesse tempo que ficaram junto comigo. E quero mandar um beijo para todo mundo que está assistindo, que alegrou comigo. E é isso. E um brinde, então, rapaziada. Aí, com Um café brinde. ou com água? Com Vamos com água. os dois. Água. Tchim-tchim. Ó Senhor. Coisa boa aí. Tem que beber, né, Cacau? A Adriana ainda não aprendeu. Quer dizer, eu aprendeu, só- mas ela tá bebendo pela Sim, mas metade. eu só tenho uma boca. Eu brindei É. com 2 coisas. Tá Quer dizer, bom. se você Tá der um perdoada, tempo pra tá mim... perdoada. Essa vai pra você, viu, Négia? Boa Brindou, lembrança. tem que beber, diz a Négia. Claro, É que senão claro. você vai ficar com uma falta de algo que não vai ser bom. Pois é, e eu vou ler todos aí os 44, então, porque é Amém. muito lindo. Muito propício. Não é? Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Eu só queria parar um instantinho para dizer para você o seguinte. Como nós falamos ontem à noite na reunião, e você e a Cláudia não puderam vir, né? Mas nós falamos sobre o Evangelho naquela parte onde Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum e vem uns caras e falaram, Senhor, tem um centurião e ele é um bom sujeito, ele é um bom camarada, ele é tão legal que ele até ajudou a construir a sinagoga daqui. E ele é bom com todos. E agora o servo dele está doente de morte. E ele pede que o senhor vá curá-lo. Mas ele disse também que o senhor não precisa se incomodar de ir na casa dele, porque ele confia tanto
na autoridade, porque ele também é um homem de autoridade, e quando ele diz para o servo ir, o servo vai, quando ele diz para o servo fazer alguma coisa, o servo faz. Então ele disse que é só para o Senhor dar uma palavra e não precisa se incomodar nem de ir à casa dele. E Jesus ficou espantado com essa fé, a fé que não vê e crê, a fé que não precisa de toque, que não precisa de superstição, que não precisa de uma coisa individual, tocante, mas que crê que Deus é o Deus do poder e é absoluto. Então diz para ele mandar só uma palavra, porque eu creio. E o Senhor falou, olha, nem em Israel eu vi uma fé como essa, porque eu estou acostumada a encontrar fé sempre linkada a superstições, a fetiches, a tem que ser assim, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira, tem que ser nesse lugar, tem que ser com essa pessoa, tem que ser uma oração forte, tem que ser o pastor. Eu não posso simplesmente pedir para quem trabalha comigo, de igual para igual, que ele ore, porque aí a oração, como se não viesse o poder todo de Deus exclusivo. E nisso, o Senhor se assustou, e quando chegaram na casa do centurião, viram que o servo estava curado naquela mesma hora. E o interessante é que depois ele sai para uma outra cidadelazinha, que estava ali em volta, e ninguém fala nada com ele. Quando ele estava chegando no portão dessa cidade, ele viu um enterro saindo, que era o filho único. A gente sabe como é que é essa coisa do filho único naquele tempo, de uma mulher já viúva. Né? A mulher ficava completamente, quando isso acontecia com ela, de não ter mais o marido e não ter filho homem que pudesse sustentá-la, e ficava como uma mendiga. A vida ia ser um inferno. E ele viu esse enterro saindo e a mulher chorando muito. E ele se compadeceu, ele não a conhecia, a mulher não conhecia, nada, ninguém, não houve palavra, não houve pedido, não houve nada. Jesus chegou perto do esquife e virou para a viúva e disse, não chores. Tocou no esquife e disse, eu te ordeno, levanta-te. E o morto ressuscitou e ele o entregou para a mãe e foi embora. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que está ouvindo que isso não depende de nós. Que o Senhor, abrindo as portas ou fechando as portas, se é Ele que está fazendo isso, tanto faz, que a gente tem que crer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E assim como teve gente fazendo propaganda, eu, por exemplo, se Jesus estivesse aqui, eu falaria, Senhor, por favor, olha, cura a filha da Ana. Não é nem pela filha da Ana, não. Ninguém me jogue pedra até eu terminar. Mas é porque eu conheço a Ana, eu sei que ela é uma mãe maravilhosa, ela é uma pessoa maravilhosa, ela traz paz para todos, ela é uma pessoa, graças a Deus, ela é uma pessoa, graças a Deus, para os filhos, ela é gente boa pra caramba, por favor. Como se por esta recomendação Jesus fosse ter mais ou menos misericórdia. Jesus não precisa de indicações. O Senhor tem misericórdia de você, ainda que você ache que Ele não te conhece, ainda que você não tenha erguido nenhuma sinagoga, ainda que você ache que não tem fé, mas o seu próprio problema grita pela misericórdia de Deus e Deus a tem por você. Então não fique achando também que é pela superpoderosa Ana que isso aconteceu. Não, não é. O Senhor é misericordioso. Amém. Eu só queria parar para fazer esse adendozinho para poder continuar. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor, e não tem nada que alivie mais do que os próprios filhos se entregando a Deus. Né? A gente vai até falar ainda sobre o medo que as mães têm de morrerem e deixarem os seus filhos desamparados. E às vezes a gente realmente coloca os filhos no mesmo patamar que Deus. A gente os ama tanto e quer super protegê-los, que a gente costuma até dar dicas para o Senhor. Né? Senhor, faz assim, faz assado com meu filho, porque a gente acha que ninguém vai cuidar dos filhos como a gente cuida. Mas é tão bom essa independência e saber que Deus os ama muito mais, com um amor de qualidade verdadeiro, maior que o nosso. Maior é até absurdo de dizer, né? Porque não tem qualificação o amor de Deus.
Um dirá, eu sou do Senhor, outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro. Não é, Aninha? Ele não é o primeiro? Ele é. E o único? Ele é. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim? Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir? Não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas, e nós seremos. Amém. Há outro Deus além de mim? Não, Senhor, não há. Não há outra rocha que eu conheça. Nem eu. Não há outra rocha Amém. que eu conheça. Amém, é verdade. Não há nenhum porto seguro que eu conheça. Então vamos lá. Vamos lá. Dando graças a Deus, continuaremos. Bom, E aí? A gente tem um e-mail da Marinalva. Então, O que ela fala? Ela diz que adora assistir o programa. Ai, que bom, Marinalva. Estávamos mesmo Bom. precisando de um programa nesse nível. E que Deus dê sempre a você, Adriana, sabedoria para lidar com as questões tão complexas como essas que chegam aqui ao programa. Preciso. Amém, todas nós. Preciso e recebo, viu, Marinalva? Amém. Uhum. Então ela vai falar sobre o filho único dela, que tem 23 anos, formado em engenharia, está fazendo mestrado, doutorado, fala 3 idiomas fluentemente, toca Uau. teclado, manuseia bem a palavra da verdade desde pequeno. Fomos batizados numa igreja histórica, mas para ser bem honesta, como eu entrava, fazia e saía mais vazia ainda. Optei por estudar a Bíblia em casa juntamente com ele, que terminou sendo meu parceiro de oração. Eu sabia que um dia encontraria alguém que pudesse me mostrar se essa minha atitude estava certa ou errada, pois eu não queria acreditar que Deus era só aquilo que a igreja apresentava e pronto. Algo dentro de mim me dizia o contrário do que eu ouvia na igreja. E hoje, para minha surpresa, encontrei você e o Caio, que muito tem me ajudado. Louvo a Deus pela vida de vocês. O meu filho namora uma garota há mais ou menos 2 anos e o meu Como coração... é que você vai pular? Isto é o meu queixume. Adoro essa palavra queixume. Você gosta? Adoro. Ela diz assim, bom, Aí aqui agora vai lá vai o meu queixume. meu queixume. O meu filho namora uma garota há mais ou menos 2 anos e o meu coração não tem paz com esse namoro porque eu sinto que os pais da garota querem ele, mas a família dele não. E a nossa família é muito pequena. E só eu, meu marido e esse filho. Nós moramos na mesma cidade e eu e o meu marido nunca fomos convidados para irmos à casa dela. Na formatura do meu filho, nós convidamos toda a família dela e eles vieram. E aí nos conhecemos pessoalmente. Quando os irmãos dela se formaram, eu e meu marido não fomos convidados e eu achei um absurdo, mas não comentei nada. Meu marido trabalha em outro estado e meu filho, por conta do mestrado, está em outra cidade. E para onde em breve eu estarei me mudando. Mas, por enquanto, tenho que ficar aqui até janeiro, mais ou menos. E essa suposta candidata nora nunca me visita ou sequer me dá um telefonema. Isso tem deixado meu coração triste. E o meu esposo agora está também sentindo a mesma tristeza que eu. Pois essa guria, sabendo que estou literalmente sozinha numa... Essa quem? Guria. Essa quem? Ah, tá. Guria. Sabendo que estou literalmente sozinha numa cidade que não é a minha, você não acha que isso é ingratidão comigo? E outra, dos pais dela também, o pai dela é um homem extremamente jactancioso. Um dia eu cheguei para o meu filho e coloquei essa situação e ele ficou muito triste. Eu disse a ele que não era dona do coração dele, mas que a minha obrigação era mostrar para ele que não tem como separar famílias, porque se eles se casarem, como é que ficam os netos? Só vão ter avós maternos. Outra coisa, Adri, ele fez um voto a Deus de se guardar para aquela que seria de fato sua esposa. Isso foi opção dele. Ele foi criado da seguinte maneira: todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm. Portanto, não houve repressão em nada. É um garoto, como disse o Caio, cabra macho. Somos amigos e falamos abertamente sobre tudo. E ele se dá muitíssimo bem com o pai. É o filho único que não foi criado com frescura.
Bem, a namorada colocou para ele que não era mais virgem, depois de 6 meses de namoro. Ele veio para casa arrasado, e mais arrasada ainda fiquei eu, por ela ter demorado todo esse tempo para lhe falar tal coisa. Ele me disse que se um dia eles terminassem, não seria por isso, mas que ele não iria quebrar o voto dele. Quanto ao voto que ele fez, eu disse que isso era uma opção dele, e não minha ou do pai. Então, diante de tudo isso que eu coloquei, meu coração não tem paz. Me ajude, me oriente, por favor. Pois eu não toco nesse assunto com ele para ele não achar que é implicância minha. Tem vários pontos aqui, não É, vários. Mas em primeiro lugar, Marinalva, quero mandar um beijo para você e agradecer pela sua confiança. E realmente, quando você começa relatando o seu afastamento da igreja, que me parece, com aspas, a gente já explicou aqui o que significa, é aquela que diz, mas não é, né? É aquele ministério que o Senhor denominou do deixa que eles falem, mas não faça o que eles fazem. Então, é o povo que quer usar de Jesus para os seus próprios interesses, mas que não entram e não deixam entrar pelo mau ensino. Então, Marinalva, em primeiro lugar, eu acho que você deveria, de todo o coração, ler o livro do Caio chamado O Caminho do Discípulo. Porque no Caminho do Discípulo, você vai falar o que o Caminho do Discípulo tem a ver com esse meu problema pontual aqui entre eu, a minha nora e a família da minha nora. Tem tudo. Porque você, tu, porém, é diferente deles. Jesus te chama de tu, porém. Então, a sua atitude não tem que ser mais correspondente à atitude do mundo. E o Senhor pede que você abra o seu coração para o ensinamento do Espírito, para que você possa ter a paz que excede a todo entendimento que só Ele dá. Então, só a gente trilhando aquilo que seja o caminho, a verdade, a gente consegue chegar nessa vida que você quer, vida de paz, vida de família, porque isso tudo que você deseja é lícito. E é uma promessa de Jesus àqueles, né, que querem ter este reino dentro de si, porque no mundo a gente tem aflições. Hoje está tudo muito mais complicado, né? Não que a gente não tivesse esses problemas anteriormente, mas está muito mais complicado porque o amor está se esfriando, a fé e os ensinos a respeito da palavra estão muito deturpados. Então, em primeiro lugar, você tem que, se você crê no Senhor Jesus, e eu creio que você creia no Senhor Jesus, você não está só brincando de ver, né, 5 doidonas aqui falando de Jesus, mas eu creio que você crê, e em crendo, você tem que admitir o seguinte: Deus me chamou para a paz. E não é por causa do comportamento desse ou daquele que a minha paz vai ser abalada. Eu confio no Senhor e eu entrego essa família inteira nas mãos do Senhor. Amém. Porque dói na gente, dói. A gente queria que a família fosse toda unida, que todo mundo sentasse junto à mesa, que a compreensão fosse total, que a sua nora te amasse, que ela virasse uma segunda filha. Ore por isso. Mas não espere esse tipo de comportamento da parte deles. Tenha você com eles o tipo de comportamento que você gostaria que eles tivessem com você. E aí você pode começar a um processo de mudar na sua alma a sua energia. Porque, olha, só quando você chama ela de guria... os gaúchos têm essa mania, né? Muito, mas eles falam sem essa energia. É o coloquial, Na né? verdade, para eles é o certo. Chamar guria como guri, né? Fala e o tudo tempo mais. inteiro. Mas eu não senti na carta dela essa gaúchice. Não tem isso. Eu senti na carta dela um outro tipo de gauchice. Né, de falar assim, poxa vida, é uma desavisada, é uma guria, é uma implicante. E já começa a criar uma energia que vem daquela que podia salvar a situação, que é você. Porque quem pode salvar a situação sempre é quem tem o reino dentro de si. Porque se o reino de Deus que está dentro em nós não for esperança para agora, para esta vida que a gente vive hoje debaixo do sol, ele não existe. Não... Verdade. Então você tem que fazer valer Jesus em você.
E para fazer valer Jesus em você, todas as implicâncias têm que terminar antes que comecem. E ainda que a pessoa seja assim, assado, você vai me enumerar um rosário de defeitos, tanto da guria, como da mãe da guria, do pai da guria. Não são a fina flor do abacaterol? Não, não são. Mas quem é, hoje em dia, a fina flor do abacaterol? Você está sendo a fina flor do abacaterol para eles? Não, você deveria estar sendo a florzinha de Jesus, como ensina a escola dominical, tá? Mas não vamos querer tanto de você no momento. Mas é só para você sentir como nós estamos realmente deslocados da vontade de Deus. Então, Marinalva, em primeiro lugar, aquieta o teu coração. Eu sei que você ama muito esse filho e que você queria a harmonia total das duas famílias. Não está dando para acontecer? Não está dando para acontecer. Agora, dá para acontecer em você a paz que excede todo o entendimento e você ser chamada nessa situação de filha de Deus? Dá para, quando você olhar para esta moça, você não encará-la com rancor, mas encará-la como uma pequenina? E na hora que você encara como pequenina, você já está dizendo ao seu coração que ela ignora aquilo que seja o reino. Ela não tem o espírito dentro dela para tratar você como você merecia ser tratada. Mas não é por isso que você vai perder a sua alma. O Senhor fala na palavra dele, irai-vos, mas não pequeis. Quer dizer, você pode até ter esse sentimento, mas que desconforto. Mas você não precisa fazer mal a você mesmo por causa deste desconforto. Então, ire-se. Tenha esse sentimento que você teve a coragem, a verdade de explicitar aqui, mas eu já te digo, você é uma das pessoas que querem ser curadas, porque senão você não estaria escrevendo para a gente, não estaria querendo ouvir a resposta que a gente pede ao Espírito que te dê, que a gente não quer ser parcial em coisa nenhuma, mas a gente quer ter a imparcialidade do Espírito de Deus que ama a todos. Adriana, e assim, isso é possível? Porque eu vou contar uma experiência. Conta aí, vai contar. Pequenininha. Ela estava falando que eles não chamaram, que tinha formatura, eles não chamaram, tinha isso, eles não chamaram. Minha filha se casou agora. E eu conheci os pais. Do noivo? Do noivo. Na fila, eles demoraram 4 anos. Na fila da entrada da igreja. Ah, isso acontece demais. Na Cada fila. vez mais. E assim... Bom prazer. Não a noiva tá conhecendo. Já está acontecendo. E foi muito engraçado porque ela ficou pronta e tal. Eu fui que cheguei atrasada, porque ela foi, todo mundo foi na minha frente e foi numa casa de festas. E tava todo mundo esperando, não a noiva já tava lá faz tempo. Era eu que tava esperando. Produção, né, Ana? Tudo pela produção. Ah, menina, não era Faltou assim também, GPS. E foi Na muito- verdade, foi o problema de GPS. Aí eu cheguei, não sei o que, aí falei, onde é mesmo que eu vou ficar, o lugar e tal. Aí fiquei, o meu filho que entrou comigo, e aí ela me cutucou, oi, eu sou a Ritinha, a mãe do noivo. Eu, ai, muito prazer, e coisa. E o pai também, e a gente... A família toda. Não, só os dois. A família toda foi para depois. Ainda foi E depois. assim, quando isso aconteceu, e todo mundo pode achar que é um absurdo, uma coisa assim, só que eles demoraram 4 anos. Eu vi que eles eram diferentes, né? Que eles têm uma dinâmica diferente. A mãe, ela tem toda uma dinâmica. E o que eu resolvi fazer nesse processo? Porque eu assustei muito, porque eu também sou muito de todo mundo lá em casa, entendeu? De conversar. Eu converso com todo mundo. Quando não tem ninguém pra conversar, eu converso sozinha mesmo. Assim, eu falo Uma alto pessoa e tal. amorosa, é claro que vai estranhar esse comportamento. Só que o que eu falei? Eu falei, se eles não abençoam, não é que eles não abençoam, não é assim não. Se eles não estão fazendo, faço eu. Exato. Eu respeito a postura do A limitação deles? Não Aí, chamo. eu acho que a palavra é limitação, como Não a Karine sei, falou. Porque quando Jesus fala de pequenino, pequenino denota limitação. Oi, todo de A gente tem que evangélico, olhar viu? Não pra- é gente assim de... Não, mas eu tô só pequenino- querendo... Menor ainda é aquele É. que não conhece a Jesus. E o que conhece a Jesus com ignorância é pequenino. É. Agora, quem não conhece é menor ainda. Nós somos devedores. Por que Paulo falou nós somos devedores a judeus, a gregos e a Troianos. chineses? Karine hoje tá... Karine tá. Mas nós somos devedores. Pois é. Então, E aí, eu resolvi
que a minha postura ia ser diferente, né? A minha filha estava amando, eu vi que eles estavam se amando, eu vi que eles iam se casar. E eu não ia virar um inferno, porque... Eles não estavam te correspondendo. Não, e eles assim, não estavam vivendo do jeito que eu queria. Eles amam diferente, né? Do jeito que eu queria que eles vivessem, entendeu? Porque assim, a gente tem essa vontade, tem esse sonho, mas é a vida deles. Exato. A partir desse momento. E eu fui, e o dia que ela chegou, mãe, a gente ficou noivo, então... Porque tem toda uma história aí atrás e tal. Aí eu fui, orei com eles, abençoei. E sempre que eles precisaram, eu fui. Então, assim, quando eu os conheci, foi muito engraçado. Lá na fila, e durante o casamento, eu agradeci muito a Deus por essa minha liberdade de não ter ficado magoado, não ter De não ficado cobrar, chateado. na verdade. Isso é uma né? liberdade. Entendeu? Às vezes a De não gente ter quase liberdade. morrido, porque eu não conhecia. Os pais, né? A mãe, a noiva. Aí acabou, acabou o casamento, a gente foi para a recepção, ficou a família dele lá e a minha de cá. Aí eu peguei minha mãe, que conversa muito mais que eu, falei, mãe, bora lá, porque senão ninguém ia ficar, né? Fui lá, conversei e tal. E o pai veio e falou assim para mim, nossa, antes a gente conversava e conversava com a moça, aí primeira coisa era ir conhecer os pais, tal. Eu tô te conhecendo agora. Falei, pois é, mas a gente respeita a realidade de cada um, entendeu? Então, assim, Olha, pra isso ela... pra mim já mostra que para eles também, isso não foi normal, igual a gente imaginaria que Não, fosse. não foi porque ele era um filho que eles não queriam que ele casasse, ele era o filho mais novo, ele era o filho, né? O pai ofereceu um apartamento se ele resolvesse não se casar. Teve toda uma história aí que não precisa falar, não precisa falar muita coisa, não. Mas assim, é respeitar o caminho que eles estão traçando. E quando eles precisarem, porque precisa, a gente sabe que uma hora a gente... Ela ter todo esse Dor de amor. barriga dá em Porque todo se ela mundo. estiver contaminada, se acontecer alguma coisa, eles não vão poder chegar nem nela, Claro. né? Porque ela vai estar toda dolorida e não sei se do lado E de olha lá. só, além do que a gente tem que contar com o fator tempo. É. Porque o tempo muda muitas coisas. A vida, ela vai preparando muitas curvas. E nessas curvas da vida, não só a gente muda, como os outros mudam. Então, essas configurações... O casamento faz assim, o casamento dá barrigadas, o casamento tem aquelas horas maravilhosas, depois vira uma chatice. Todo mundo sabe disso. Então, a gente não tem que panicar nessas horas em que as coisas estão completamente desencaixadas. Não é? Porque Deus falou... Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Parece que ninguém quer ouvir isso. Porque é a mesma coisa de Deus estar dizendo, olha, está na hora desses chupacabras crescerem. Sabe que às vezes eu acho que Deus devia ter colocado um parênteses? Pai e mãe, deixa o seu filho ir também. Mas ele está falando isso. Mas pai e mãe Tá na não vê muitas hora, vezes. tá na hora, porque Agito. Jesus Deus é um gentleman, né? Porque É. se fosse É porque eu, ela queria fala falar, que ela tá sozinha deixa numa o chupacabra cidade, Gente, mas né? eu fico crescerem. pensando numa única realidade, assim, que é o dia a dia de cada pessoa. Você não foi novo? Você não chegou na adolescência? Você não Ia arrumou um chegar lá. namorado? É isso Não aí. quis casar? Qual é a tua intenção de querer barrar no outro aquilo que foi feito, já passou Não, por ela aqui? nem quer barrar, a Marinalva nem quer barrar. Não é nem barrar, mas É. ela cita momentos aqui em que ela comenta e que isso gera um mal-estar no rapaz. Ela só queria que fosse tudo um entrosamento, Meio já que que isso. o menino dela gostou dessa moça. Não vai poder As coisas ser. não Quer dizer, os podem pais ser. dela também da Marinalva pode ter querido Outras pessoas. O que eu Sabe quero dizer é que como? assim, a gente Mas não é não é. escolha, né? Mas A nossa aquele- escolha como pensamento Mas de é pai e claro. mãe nunca vai ser aquela que o filho, como a gente quando Claro. filho não foi pro pai e pra mãe da gente, aquilo que talvez eles quisessem. Eu com Tudo certeza bem não que eu me fui. arrependo, E mas tem que acolher isso com paz. Mas tem que tá. Mas é que o sentimento que vem em primeiro lugar nas pessoas é o sentimento de rejeição e não precisa ser. É. Eu não sou aceita, eu não sou Isso. querida, eu não sou amada. Eu passei exatamente isso com a família do Desmond, porque eu achava que eles não me amavam. Eu lutei anos que a minha sogra não me amava, até chegar um dia Eles que ela só falou, eram eu diferentes te da sua amo, família. da única forma que eu sei amar. É claro. Eu não sei amar de abraço, eu não sei encostar em você, eu não sei abraçar Entendo os meus filhos. perfeitamente. E de repente, outro mundo se abriu para a minha realidade da limitação da pequenina, como você Exato. falou. E aquilo assim me desnudou
e me fez enxergar quão egoísta, que tudo girava no meu mundinho. O que eu acho Amor uma é só... maravilha, a sua mãe, viu, Desmond? Eu achei uma maravilha. Porque você já imaginou, Nossa. aquela sogra que vai pra sua casa, fica na sua casa, almoça na sua casa, janta na sua casa, sempre na sua casa, aí vai na sua cozinha, mexe na sua panela, muda o jantar, muda a roupa do seu filho, manda o filho Dá o dormir na hora primeiro que ele banho quer. da sua filha sem você Ai, pedir. quanto amor, eu não aguento mais tanto amor. Pena que o Você 10 fica- não pode falar a mesma coisa da sogra dele. Né? Não, eu tô dizendo assim, poxa, a gente tem que respeitar as pessoas como as pessoas são. Agora, esse sentimento que a Marinalva sente de rejeição é que ela devia Eu me de sentia lutar. rejeitada pela mãe dele, porque eu achava que simplesmente ela não me amava. Quando eu consegui, o véu foi rasgado literalmente diante do meu ser, do meu É exatamente espírito, isso da que minha acontece, alma. o véu é rasgado. E foi uma libertação que o Senhor Ah, me é uma deu. delícia, Olha, porque dá um você ufa. conseguir. Eu falei, gente, ela me ama nas limitações dela, e a gente começou a conviver. Você começa a dar espaço pro Exatamente. outro, né? Porque senão você já E chega com aquela eu energia começava a me sentir, eu embarreirada. comecei a sentir Você esse amor aceitar entrando. a pessoa como sabe? ela é. Falava, quantos anos eu vivi nessa... sabe, esse É mal é horrível, horrível, principalmente horrível. a rejeição. Eu não sei se, sabe, dos sentimentos, o que mais, sei lá, é difícil de lidar, para mim, é a rejeição. E quando eu consegui, nesse fator, né, me libertar Olha, e eu enxergar... sugiro a você, Marinalva, que enquanto esse processo não se fizer carne em você, não for uma coisa natural, Porque que não é da estiver noite pro saindo, dia, não é claro, da noite não. para o dia. Ela vai ter que Isso. orar, ela ainda vai chorar umas Adubar essa vezes. terra, plantar uma semente. Vai, ela ainda vai falar, Umas poxa, rúculas, por que, né, que não Dora? podia ser tudo bom, né? Se mamãe fosse rica, eu tava no Havaí e tudo mais, tem o que será, vem todas essas coisas. Depois que ela passar por isso, eu sugiro realmente que você limpe seu coração, entenda os caras, não fique massacrando, azucrinando o seu filho, porque ele não merece, Nem a além dele própria não mente. entender. Nem ela mesma se massacra. Porque, olha, o seu filho é um amado de Deus e ele vai ter um que fazer cabra o macho, caminho como ela dele. mesma Ela falou. diz que é um cabra macho, então ele vai ter que assumir as consequências da escolha dele, né? Vai ter que assumir as consequências da escolha da família da mulher, que ele não vai casar com a família da mulher, eu espero. E eu espero que ela não seja um ser dominante, né? Porque se for um ser dominante, ele vai ter que se deitar à cama com o toda pai, a a família. mãe, a avó e o avô, e eu não desejo isso para ninguém. Então, querida, eu sugiro uma cara de paisagem a princípio. Entendeu? É assim, ó. Você faz assim aquele olhar de Elisa, assim, ó. Aquela coisa assim, distante. Aí você lança lá, ó. Não tô vendo aqui. Lança lá e ora. E ora até que esses processos possam ser mudados em você. Amém. Agora, uma outra questão, eu não sei se o seu filho é daqueles que tem alergia ao Caio Fábio. Hoje teve o Sidney. Sidney, um beijo para você. Eu já vou antecipando, mas o Sidney falou que ele adoraria que a mulher dele estivesse vendo o nosso programa e rindo com a gente, tudo. Mas não é aquele Mas ela ainda mesmo não Sidney, tem. Eu não. sei. Que não tem ela não tem a liberdade que a gente alcançou em Cristo Jesus. Então, ela tem alergia do nome do Alergia ao Caio. E ele botou assim, e muito mais da esposa dele, que sou eu que vos falo. Ela tem a maior alergia Só de lamento. mim. É. Dá uma loratadina pra ela antes do programa, quem sabe ela consegue. Bota um fone de ouvido assim enquanto ela estiver dormindo pra ver se vai mudando. Mas, por que eu falei do Sidney mesmo, hein, gente? Porque você ia falar que se o filho dele dela, não fosse, se o filho da Marinalva não não fosse tivesse alérgico alergia ao ao Caio. Ah, é. Se o seu filho não tiver alergia ao Caio, peça a ele que leia tudo a respeito dessa coisa de virgindade antes do casamento, de o que é pecado, o que o Senhor considera pecado. Fornicação. Como é que a alma pode estar implicada nisso. Ela é uma menina que tem experiência, ele é um garoto que não tem. Isso não importa nada quando o coração está cheio de Deus, mas vai lá e procura a respeito de sexualidade no site do Caio. E eu vou pedir até para quem tiver aí, se puder, botar como é que é o nome do site dele? www.caiofabio.net. Facílimo. www.caiofabio.net. Vai lá que tem
tá tudo na apostila. Qualquer coisa que você queira tá lá no site. Digita lá sexualidade. Digita, ore assunto. por isso. Eu, particularmente, acho uma temeridade do jeito que ele está fazendo, porque ele está quase que botando as fichas na virgindade dele. E isso é um problema quando a E gente tirando não as faz fichas isso da com virgindade consciência. dela. Exatamente. Essa Então- questão do voto, né, Adriana? que ele Essa fez. questão do voto é uma questão do voto, que é uma questão que Do eu não voto. tenho saco É. para essa questão de voto. Mas tudo bem. É, cada Tudo um. Eu voto bem. nulo. Hã? Eu voto nulo. Eu voto nulo, né? Pois é. A gente, para não apanhar, vota nulo mesmo, que é melhor. Mas eu não voto nulo, não. Eu acho que isso tem que ser de acordo com a consciência. A gente não É. pode estuprar a consciência dos Com outros. certeza, E se ele não. está entregue ao Senhor, o Senhor cuidará dele, o Senhor o abençoará. E a gente não tem que dar pitaco naquilo que os outros fazem em relação a Deus. Não é servo de Deus? Então pronto, está fazendo para Deus, não está fazendo para mim, não sou eu que julgo. Agora, Amém. enquanto humana, eu tenho as minhas pendengas quanto a isso. Mas vá lá no site do Caio, porque está tudo explicadinho E eu acho que realmente você deve continuar vendo o Papo de Graça, né? Que não é essa esculhambação que é aqui. Que o Caio dá aquela palavra consistente que bota a gente para frente. E leia o site dele, porque a gente aprende demais e não fica mais na era da inconsciência, na era do eu não sabia, levada por todos os ventos de doutrina. Não faça isso com você, não. Tenha paz no coração, um beijo para você e fique firme na rocha e não afroche. E não pense que a gente não te entenda. Ih, Como a gente mãe, entende, é cada claro uma que de a nós, gente como mãe, entende. a gente... E Eu, olha que o meu mais velho tem 7 aninhos ainda. E o eu meu já tem entendo. 35, graças a Deus, e a gente fala mesmo, graças a Deus, é casado com uma menina espetacular, não é guria, é uma menina maravilhosa, uma princesa chamada Fernanda, que eu amo de paixão, que é uma filha que eu tenho, e a família dela toda é enorme. A família dela mora lá em Minas, e eles têm um sítio gigantesco, tipo fazendinha, e eles têm várias casas, e a família inteira mora junto. Você vê como é que dá certo. Como É que possível. pode dar? É possível. E a família deles abraça todo mundo. Eu me senti super querida. A mãe dela é uma joia, o pai é uma joia, os tios, a avó, olha, tudo uma joia. Ela tem a avó dos dois lados de 94 anos que dançam, tocam piano. É a família dos sonhos. Gente, legal. que Né? delícia. Agora, eu tenho a Bruna de 31 que ainda não resolveu casar. E tem o Daniel de 28. Eu sei lá o que vem, filhinha. Pode ser que venha uma guria pro Daniel e um gurio pra Bruna. Mas eu sei que o meu coração está em Deus e eu vou ficar em paz. Amém. Porque eu sei que mais do que eu, o Senhor os ama. Então a gente entrega os nossos filhos, deixa o seu filho crescer, deixa ele fazer as escolhas dele. E é bom que ele comece a crescer já, rapidinho. Então que eles se casem. Ó o dedinho. Deixa aí. E aí, o que E mais? isso- Agora. A gente tem 10 menos que 10 minutos. Era bom a gente... Temos uns 10 A minutinhos. gente tem um e-mail aqui rapidinho da Mariana, é uma pessoa que tem acho que 45, 48 anos de idade. Ela só pede uma oração pela mãe dela, Adriana. É que a mãe dela tem um problema. Ela não sabe se é um problema relacionado apenas à idade. Que ela tem Quem é osteoporose, ela? por exemplo. É o número 6, o seu aí. Então ela tem muita dor, toma muito remédio. E é uma família espírita, a mãe dela, né? A Mariana, que é essa senhora aí, acho que de 48 anos de idade, ela só pede oração pela mãe. Tá. E ela acha tudo muito esquisito. Ela tem questões relacionadas assim, Tá, já à lembrei doença tudo, tá? dela Não e ao precisamos nem espiritismo. comentar. Só Não isso, precisamos ela pede que a gente comentar. ore pela mãe. E nós vamos estar orando, viu? É difícil, mas o Senhor tem a solução, tem a vitória. É um problema espiritual, é um problema que a gente tem poder para resolver. Amém. Então, que em nome de Jesus, os anjos do Senhor se acampem ao seu redor, Amém. te dê força, discernimento, poder e principalmente paz. Não fique assustada com nada, não fique assustada com as circunstâncias. E ainda que o capeta faça assim, ó, você fica na sua, porque do chão não passa. Como esse óculos aqui, não passa.
Vamos lá. Eu acho que agora a gente vai deixar pro fim da picada, Adriana, porque nós temos 5 minutinhos, 6 só. Então pro final vamos do para o programa. fim da picada. Vamos lá, Karine. Começa ali Xana. com a Aninha. Vamos, ela não tá de fim da picada, Hoje ela eu não não tá tô nesse de- espírito. Hoje tem. você vai só de graças a Deus? Vai. Já fui, já tô indo. Eu não tenho fim da picada também. Então, como eu não vou inventar um, que aqui a gente Exato, não inventa é nada. livre, Yeah! como é o nosso slogan, eu acho que a gente tem que pôr freedom e pôr o 10 para levantar o kilt. Igual no coração com a leite. Não dê essa má ideia. Não dê essa má Gente, não ideia. brinca com essas meninas. O meu, graças a Deus, vai por essa chuvinha que nos visitou. Ai, que bom. Porque até lá em casa foi muito gostoso a gente compartilhar com os meninos, porque a gente estava orando por uma chuva. E a primeira coisa que o Felipe falou não foi nem por nós, foi por mamãe, as plantinhas estão tão felizes. Eu vou pegar carona, vai. Continue. E realmente, todos nós estamos felizes, as plantinhas, e Brasília agradece, a Papai do Céu, como diz o Felipe. E eu queria agradecer por isso e pela primavera, como vocês veem, eu falei para Cacau você tá primaveril. que eu viria com esse vestidinho que ela já estava lá escolhendo, porque nós temos um, como é que chama, que vocês falaram? Como é que é o nome lá, Ana? Personal styling, ela Não, é. mas o lugar que fica lá é o... O seu camarim. O close. Ué, a gente tem um camarim, viu? Gente, se encontra- eu não tô A sabendo. gente se encontra na casa dela antes e aí a gente Quando elas fica. passam lá antes de vir pra cá, vira o camarim. Então Ai, que aí a legal. Cacau já tem um mês que tá falando, vai com esse vestidinho. Eu falei, não, só vou quando a primavera começar. Então seja bem-vinda, primavera. E o Alex Ai, que até legal. colocou um dos comentários dele lá no Facebook sobre a primavera, que é a prima mais querida. Alguma coisa assim. E realmente é uma fase muito linda. E que o Senhor aflore esse espírito em todos os nossos corações. Amém. Que floresça do amor Amém. dele, da graça, da soberania dele, que a gente possa estar se entregando cada dia mais e que essa primavera seja não só externa, na nossa Brasília, que vai ficar lindo os flamboyantes quando começam a florescer, eu amo, mas que isso seja também no nosso interior. Em nome de Amém. Jesus. Posso pegar uma carona antes de... Claro, Cacau. Muito Eu gosto de aí. pegar, mas não Só vai ter porque ela fim me da trouxe de, picada. eu não de tenho, carona. não, fim da picada. Fim da picada A gente hoje tá eu também no- não. no Não, outro- fim da picada é essa gripe que a gente pegou. Não é? E aí Mas tá eu fui pra detonando com chuva, a gente. Meu problema foi esse. Na hora que, Vai pra chuva. a hora vai que molhar. choveu domingo, eu saí do carro, parei o carro e fui pra chuva. A gente deu Agora eu tô tanto com graças a febre. Deus pela chuva que foi o fim da picada pegar uma gripe, entendeu? Mas o meu graças a Deus também vai pra chuvazinha que chegou. Eu tava com a Négiazinha na rua depois do culto e eu senti aquele cheiro de terra molhada e dizia, delícia. Négia, eu não consigo nem respirar, mas tá tão bom. Porque eu tenho um problema, a terra molhada me incomoda assim. Não brinca. Eu não consigo, eu começo a... Terra molhada é uma delícia. Mas pesa muito na minha narina. Eu puxo o ar, Porque mas não você bota vem. o nariz lá na terra? Quase. É Você anda de praticamente cabeça isso. pra baixo, assim, Nossa, é uma coisa impressionante. Eu sinto ela com muita. Eu não sei porquê, mas eu sinto com muita presença. Então, quando eu tava falando, Parece igual que a terra tá citronela, entrando, que né? ela entra com muito mais Vigor. força e assim, é com muito vigor. E aí eu lembrei de uma historinha que eu queria até contar, se Ah, puder, por favor. rapidinho. Que eu estava vendo o jornal hoje e as pessoas estavam sofrendo acidentes por conta da chuva, né? Que aí as pistas estão todas escorregadias e tal. E muitos acidentes, por sinal. E aí eu estava lembrando que no sábado a gente estava conversando e há muito tempo atrás eu dei carona, peguei a Adriana e o Caio no aeroporto Ah, você e falou vim que- reclamando de lá para cá, porque tinha acabado de cair as primeiras chuvas, né? E aí o Cara, Caio entrou olhou e falou fundo, assim... hein? Calou fundo isso nela, esse, hein? esse, Te esse pegou dizer. pesado. Aí ele olhou e falou assim, E Cacauzinha, ele falou tão simples. Cacauzinho, como estão as coisas? Aí eu, pastor, como o senhor tá vendo, assim, né? Esse governo que não toma conta dessas pistas, a gente fica andando com os carros aqui nesse asfalto esburacado, uma reclamação sem fim. E aí, de repente, ele olhou para mim e falou, mas as plantinhas agradecem. Aí eu queria dar o meu graças a Deus para essas plantinhas que estão muito agradecidas mesmo. E eu me ponho junto com elas para estar nesse agradecimento. Realmente, Não, a as gente plantinhas precisava. agradecem muito. É uma coisa horrorosa, né? Apesar de que eu amo, eu estava ouvindo uma conversa de cabeleireiro outro dia, que a mulher estava dizendo assim, fica falando mal da seca, a mesma coisa que a gente diz aqui, que para a gente a seca.
Ah, eu sei que para muita gente é muito ruim, não sei o quê, mas olha, eu amo essa seca, amo de paixão a seca. Pois é, mas a chuva traz uma coisa tão gostosa, é um aconchego tão grande, né? Acabam-se as conjuntivites, os problemas respiratórios, mas a própria umidade, né? É uma delícia. Vamos lá, Dorinha. O meu assunto também é o mesmo. A minha gratidão, graças a Deus, é pela chuva. Agora a gente tem que ir rapidinho. E o mais lindo que eu achei é que um pessoal me ligou no domingo à noite dizendo que lá no Sudoeste as pessoas estavam descendo por prédio, debaixo do prédio, na janela, dizendo obrigada a Deus, aleluia, obrigada a Deus, sabe-se lá quem. Então, assim, é um momento que todo mundo para saber quem somos nós, né? E aqui em Jeremias diz o seguinte: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, o que fazes isto? Não tem jeito. Né? Pode o céu de si mesmo dar chuva, nada de si mesmo dá nada. Dá nada. Porque se tudo foi criado por ele, nada dá nada a não ser por ele, né? Sem ele, nada do que foi feito se fez. O meu fim da picada, rapidíssimo, continua sendo para os hospitais, atendimento médico, as pessoas carentes e pobres. É o fim da picada. Eu vou continuar dizendo, governo é o fim da picada, prefeitura é o fim da picada. Médicos juraram sobre o quê? Medicina é um sacerdócio, bicho. Senão vai jogar futebol, vai ser Ronaldinho, vai ser qualquer coisa que você não precisa cuidar de gente. Você só precisa que xinguem a sua mãe, entendeu? Sabe? Jogador quando dá, filho da... Pois é, eu tô com vontade de fazer isso para uma classe que se diz médica, mas só porque a pessoa é pobre, é carente, chega nos hospitais e tem aquele atendimento horrível. Continua não tendo gás, continua não tendo maca. Lembra que a gente falou isso? Que a minha revolta é que vão receber a Copa, vão receber as Olimpíadas, estão gastando uma nota violenta nesses estádios, nesses lugares, e não dão assistência médica pros carentes. Agora, o Fantástico resolveu fazer uma matéria. Então, veja o Fantástico. Se não é por nada, é por essa matéria sobre os hospitais que você vai ver a falta de equilíbrio dessa grana que a gente tem que pagar de imposto e tudo, e que eles não sabem de jeito nenhum administrar. Então, isso é o fim da picada, e o meu graças a Deus é pelo milagre que a Ana recebeu. Amém. Meu graças a Deus é pela vida da Ana, que está sempre ensinando a gente, porque veio aqui tantas vezes com o coraçãozinho exprimido para dar para você conforto, e isso é a paz que excede o entendimento. Amém. Então, meu graças a Deus é que ela seja cada vez mais abençoada, seja cada vez mais feliz, e que a gente possa muito em breve ver ela com essa felicidade inteiramente completa. Amém. Em nome de Jesus. E para você que fica, um bom final de semana. É final de semana, gente? Pode ser. Pode ser, como pode não ser. Não. Então, um fim de semana, um meio de semana, um começo de semana, contanto que seu coração esteja em Deus, qualquer dia é dia, porque o dia mais importante é o dia que se chama hoje. Beijos. Tchau. Troje, Sopri, alle, Tod, Trod, Paulus, Titolo, Hania.